Fala aí, nação rubro-negra, porque hoje é dia de falar do maior do Brasil. Estou falando do Mengão. Ele venceu fora de casa, como você já sabe, na Libertadores, mas a vida continua, né? Ele venceu de 1-0 sobre o Deportivo Táchira com um gol ali, né? E é isso mesmo. Agora só que quem achou que o Mengão botou para quebrar junto com o apoio aí do Juninho, que fez um golaço, agora é hora de focar nos próximos confrontos contra o Vitória da Bahia pelo Brasileirão, isso mesmo. E a análise de hoje está quente, a expectativa é grande para mais uma vitória do Mengão. Ele já está na Bahia, já chegou e já está tudo pronto para o grande confronto. Isso mesmo, então a partir de agora vamos ver as análises da ESPN Brasil e da Band Esporte Clube. Por isso já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui no canal e deixa o seu comentário. E lembrando, fica comigo até o final do vídeo porque vocês vão saber de todas as novidades do Mengão. Vamos pro vídeo. A gente vai receber o Flamengo no Barradão para tentar acabar então com essa sequência de 4 jogos seguidos sem vencer. A gente começa então com Vitória e Flamengo. Volta da Venezuela com uma paradinha na Bahia. Depois da estreia com vitória na Libertadores da América, o Flamengo desembarcou em Salvador, onde neste domingo enfrenta o Vitória pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Felipe Luiz busca conquistar os primeiros 3 pontos na competição. Para essa partida, o treinador vai contar com reforços importantes, que deixaram o departamento médico do clube, aqui no Rio de Janeiro, para encontrar o elenco. Wesley e Plata apresentaram maior desgaste muscular após a data FIFA e foram preservados. Arrascaeta se recuperou de uma lesão na coxa direita e Gerson também sentiu problema na coxa, a serviço da seleção brasileira. Do outro lado, Vitória busca fazer as pazes com o torcedor após 4 jogos sem vencer. O empate em casa na estreia da Sul-Americana gerou vaias da torcida na saída ao gramado. Apesar de tudo isso, mesmo não sendo o cenário ideal e aquilo que nós imaginávamos, porque agora começa o período mais importante para o Vitória na temporada, e nós usamos todo esse semestre quase como uma pré-temporada. A gente ainda tem um recorte muito positivo, né? A gente traz esses números dos 7 jogos, uma vitória, mas a gente tem 24 jogos já na temporada e apenas 3 derrotas. Então tem um lado bom e tem um lado ruim. Após a derrota por 2-0 para o Juventude na estreia do Brasileirão, o time comandado por Thiago Carpini tenta somar os primeiros pontos na tabela. A bola rola às 6h30 deste domingo e a expectativa é de casa cheia no Barradão. E eu falei que a gente cobre aqui, ó, Brasilzão, e que a gente cobre aqui, ó, Brasilzão todo. Então vamos colocar na tela aqui, ó, os comentaristas já estão a postos. O Fábio continua aqui comigo falando sobre os times de São Paulo. Fernandão, lá do Rio de Janeiro. William, da Bahia, rapaz. E Thiago, Minas Gerais. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Ao longo, então, aqui do nosso programa do Band Esporte Clube, eu vou comentando, vou dando um oi para cada um direitinho. Mas vou começar, gente, com o William Tales, que tá lá na Bahia. Vamos falar de Vitória, porque, rapaz, 4 jogos sem vencer. É início ainda, claro, de Campeonato Brasileiro, mas vai enfrentar agora em casa um Flamengo, William. O que você pode falar? Como é que vem esse Vitória, né, para tentar quebrar esse começo, essa sequência de jogos que com certeza a torcida não tá feliz, mas vai encher a casa, porque eu sei que não tem mais ingresso. Um bom dia não, né? Já boa tarde para você. Boa tarde, Kalinka. Sempre um prazer estar por aqui com você, com todos vocês aqui no BEC. O Vitória vai para essa partida bastante pressionado. O técnico Thiago Carpini já começa a ser questionado no comando rubro-negro, porque realmente essa sequência não é positiva. Além dessa sequência de jogos sem vencer, se a gente abrir um pouco mais o recorte, são 7 partidas com apenas uma vitória. E essa vitória veio no jogo com time alternativo contra o Sport na Copa do Nordeste. Nessa sequência ainda tem a queda na final do Campeonato Baiano para o Bahia, né, o vice-campeonato estadual. Tem a estreia com derrota para o Juventude no Campeonato Brasileiro também. Então o momento do Vitória vem acumulando frustrações e mesmo com essa fala do Thiago Carpini que a gente ouviu agora há pouco,
do Vitória ter muita invencibilidade durante o ano, muitos jogos sem perder, chegou a passar 22 partidas invicto. O momento é realmente de muito questionamento, porque mesmo nessa longa série invicta, o time não vinha performando muito bem. Então hoje o Vitória chega com muito questionamento para essa segunda rodada e vem de uma sequência bastante complicada aí pela frente, vem uma sequência bem dura, com Flamengo, Defensa e Justiça, Atlético Mineiro, Fortaleza, Fluminense. Então o time tem que se provar. O que fica de esperança são os reforços que estão chegando, né? O Eric, ex-São Paulo, Léo Pereira, do CRB, e também o Renato Kaiser, que deve estrear em breve, aí ex-Fortaleza também, que podem dar uma oxigenada no time. Mas agora, o momento é de pessimismo para o rubro-negro baiano. Vou passar a bola aqui agora pro Fernandão, até porque, Fernandão, tem polêmica, sempre tem polêmica do Flamengo, né? Rapaz, é uma coisa louca. Pra onde o Flamengo vai, tem polêmica. Eu vou trazer aqui palavras, então, do José Botto, diretor de futebol. Porque o Flamengo, gente, foram 24 horas, né? Jogou lá, então, Libertadores contra o Deportivo Táchira. Depois teve que fazer uma parada para ir para Salvador, para chegar lá agora para jogar contra o Vitória. Agora o negócio é o seguinte, o diretor de futebol falou que foi muito cansativo para os jogadores, falou inclusive sobre o profissionalismo, né? Ninguém reclamou dessa jornada toda, mas segundo ele, durante um podcast, disse que nada melhor do que mais jogos para que os jogadores entrem em forma, para que os jogadores não lesionem. Como é que você vê isso, Fernandão? Rapaz, ele traz uma opinião completamente diferente do mundo do futebol. Boa tarde para você. Boa tarde, Kalinka, William, todos que nos acompanham aqui no Band Esporte Clube. Um pouco de sarcasmo, né, no comentário do Botto. A gente sabe que não tem como ser diferente no futebol sul-americano, a gente sabe das viagens, dos jogos, e eu vou estar sendo repetitivo se for dizer que o Brasil é um país continental e essas coisas acontecem. Mas ele já sabia quando chegou, e esse sarcasmo é só para apimentar um pouquinho mais os próximos jogos. Com relação ao Flamengo, o Flamengo vem de uma série em que não consegue fazer o que faz de melhor, né? Jogar bem, impressionar a torcida, acuar os seus adversários dentro do seu campo. Fez um jogo relativamente interessante contra o Internacional no Maracanã, quando empatou de 1-1, saiu atrás, podia até ter virado, mas o Inter conseguiu se manter bem e levou esse empate lá para Porto Alegre. Só que já no jogo contra o jogo que teve pela Libertadores, o Flamengo não foi tão bem, teve dificuldades para se construir perante o Deportivo Táchira lá na Venezuela, um jogo bem truncado, o Deportivo conseguiu se defender muito bem. O Flamengo vem de 2 jogos que teve muita dificuldade para jogar contra uma defesa de 5, mas tem retornos importantes, tem Arrascaeta, tem Gerson, Wesley, jogadores que podem dar todo um tom diferente ofensivo para o Flamengo, que precisa muito voltar a vencer, porque o Flamengo é um dos 3 ou 4 times que são os times a serem batidos tanto na América do Sul quanto no Campeonato Brasileiro. E se quiser ter alguma coisa a mais no Campeonato Brasileiro, que o Felipe Luiz já disse que é prioridade para o Flamengo esse ano, tem que começar a vencer em casa e acabar com essa insegurança de não jogar tão bem, mas continuar vencendo. Boa, Fernandão. Seguinte, eu vou dar aqui um tchau, então, pro William. Queria agradecer demais a sua participação por aqui, William. Seja sempre muito bem-vindo. É muito legal a gente poder contar, então, com todo o Brasil. Obrigada, viu? Um ótimo descanso, um bom trabalho para você por aí. Não sei se vai descansar agora. Eu vou continuar com o Fernandão aqui, porque a gente vai falar agora de Corinthians e Vasco. Essa questão da comparação é que é muito complicada. A gente tem os números do Juninho nessa temporada, em 2025, né? São 11 jogos. Foi titular por 4 vezes nesses 11 jogos. 440 minutos em campo, né? Uma média aí de 44 em cada partida. 3 gols e nenhuma assistência. Acho que talvez, Calan, falei da questão da comparação, porque quando o Flamengo começa, né, a movimentação no mercado ali no início da temporada, o que a gente ouve ali do Botto, do departamento de futebol, é que o diagnóstico é que o Flamengo precisa de um jogador, que é esse centroavante, que poderia ser o cara para substituir o Gabriel, ou para ser o cara que vai ter a posição até que o Pedro tenha condições de voltar, enfim. E aí é uma expectativa enorme, porque o Flamengo, nas últimas movimentações no mercado, foi para trazer jogadores que vão chegar, vestir a camisa de titular, e aí o Juninho está com uma expectativa enorme. E ele está mostrando que ele é importante ali em algumas situações de jogo, mas não é esse titular absoluto de um elenco estrelado, né? Estelar. Mas eu acho que o Juninho pode ser e vem sendo muito útil ao Flamengo. Sim. De verdade, eu acho que ele tem características únicas ali de um centroavante. O Pedro é completamente diferente do Juninho, completamente diferente. O Juninho é um cara que ele vai incomodar muito a defesa adversária, ele não para o tempo inteiro, é um cara muito móvel, é um cara que ataca a profundidade.
Óbvio que tem pontos a melhorar no jogo contra o Internacional. A gente viu que nesse 1 contra 1 contra o goleiro, ele precisa evoluir nessa finalização contra o goleiro, quando ele sai cara a cara. Contra o Inter, isso ficou muito claro. Mas ele tem características muito interessantes de um centroavante. Eu acho que também entrou num momento onde o Bruno Henrique conseguiu entregar bons jogos. Ele conseguiu se adaptar como um centroavante que o Juninho acabou, não chegou com aquele impacto. Mas eu confesso que eu não esperava o Juninho chegar para jogar. Honestamente, eu não esperava. Eu achava que ele ia ser um cara para entrar no decorrer da partida, até porque o Bruno Henrique estava se adaptando àquela função, estava entregando muito bem. O Flamengo tem muitas opções no ataque. E ainda acho que até o próprio Juninho fala que a posição é do Pedro. Até ele acho que ele não percebe isso claramente, ele não quer essa responsabilidade e tudo, mas todo mundo espera que o Pedro assuma aquela titularidade. Com o tempo, como o Coutinho falou, vai demorar, não é? Vai ter ritmo de jogo, é jogo. Mas ainda acho que o Juninho vai ser um cara muito bem utilizado para esse elenco do Flamengo, honestamente. Acho que ele vai ser muito útil. E talvez tenha sido um fator que a diretoria levou em conta, de contratar um jogador. A Camila lembrou muito bem, os reforços do Flamengo era sempre naquela pegada de parar aeroporto, de serem nomes muito badalados, que já fizeram algo, de ter um cara que tem essa consciência de que ele chega para somar. Ele não vai brigar por vaga com o Pedro, né? Que era algo que incomodava, por exemplo, o Gabriel, que era um cara idolatrado que estava no elenco. Só falar uma coisinha, ele tá atacando muito no Flamengo, muito, que é o Plata. É um cara que... Tava fora ontem também. Eu acho que ele vem chamando muita atenção no ataque do Flamengo também. A gente fala muito sobre tudo isso e tudo, mas esse cara, pra mim, ele é um cara... Ele é além do útil, assim. Pra mim, ele é titular da equipe hoje, incontestável, por exemplo. Ele é titular hoje. Pois ele é titular. Exato. A ausência do Arrascaeta, o Arrascaeta não tá conseguindo se colocar em condições de jogo de forma regular. O Plata hoje é um titular do time. Eu acho que o cara rende muito. O Flamengo ganha com pressão em saída de bola. A gente viu ali, por exemplo, um lance que ele rouba a bola do Fábio, ele faz isso muito bem. O Juninho ou o Plata, os dois? O Plata. O Plata, sim. Tá? O Plata, ele sempre jogou na seleção equatoriana, quase sempre, né? Como um ponta pela direita, mas com muita agressividade, levando a bola para a área. E isso deu a ele um potencial maior de finalização. É um jogador que finaliza bem. Se a gente olhar as finalizações do Plata, quase sempre são boas finalizações. Se mexe, tem uma dinâmica de movimentação ali interessante no ataque. Acho que consegue, não é a especialidade dele, mas acho que consegue, em comparação a Luiz Araújo, a Michael, a Bruno Henrique, trabalhar nesse entrelinhas que a gente estava falando com mais capacidade, um pouquinho mais de capacidade em relação a esses jogadores. Então é realmente um cara que tem se destacado, como a Letícia adiantou já na informação dela, já viajou, né? E tem tudo para começar como titular. Eu não me surpreenderia, não, se começasse como titular, porque foi muito mais titular do que reserva nessa temporada do Flamengo. E aí, falando de calendário e desgaste, como a gente já vinha, né, discutindo e vai discutir o ano inteiro, normal no futebol brasileiro. Letícia, a programação do Flamengo, né? Direto para Salvador, um treino aí do Felipe com a equipe inteira? Exatamente, Camila. O Flamengo já está em Salvador, chegou mais ou menos umas 5h30 por aí e deve estar chegando no hotel por agora, porque antes de eu entrar ao vivo ainda não estava no hotel, mas já tinha expectativa, já estava a caminho, então deve estar fazendo check-in no hotel mais ou menos agora. E essa viagem inteira da Venezuela, só para todo mundo ter uma noção, demorou quase 13 horas do tempo que o Flamengo saiu do Rio de Janeiro até chegar na Venezuela. O Flamengo teve que fazer uma parada para abastecer em Manaus, e aí foi para a Venezuela, depois pegou um ônibus para chegar até o local exatamente, né, da partida, e foi o mesmo trajeto na volta. Só que agora, obviamente, ao invés de fazer Manaus-Rio, fez Manaus-Salvador, e aí, como eu falei, os atletas descansam nessa sexta-feira, mas tem uma atividade no sábado, que vai ser o único treinamento, mas pelo menos treinamento completo para o Felipe Luiz, ele que só não vai poder contar com o Danilo, que ainda não se recuperou de uma lesão na coxa direita, e também do Pedro, que já treina com o grupo, mas não foi relacionado para essa partida contra o Vitória. A expectativa do Pedro é que ele possa ser relacionado para o jogo contra o Central Córdoba na quarta-feira no Maracanã. Mas, como a gente já falou, Gerson, Wesley, Arrascaeta e Plata estão à disposição, e assim como o Coutinho comentou, eu acredito que todos comecem jogando contra o Vitória. Valeu, Letícia. Muito obrigado pelas informações. Volte sempre ao Tá na Área. É isso, tem Vitória e Flamengo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos acompanhar agora as informações do rubro-negro baiano. Quem traz pra gente é o Thiago Reis.
Fala, meus amigos, o Vitória começou a preparação para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O rubro-negro baiano vai enfrentar o Flamengo domingo às 6h30 da noite no Barradão. O time de Thiago Carpini vai em busca da recuperação na temporada, já que não ganha há 4 jogos. São 3 empates e 1 derrota. E para reconquistar a confiança, o Barradão pode ser muito importante. Em 13 jogos na temporada, o Vitória perdeu apenas 1 como mandante. Ganhou 7 e empatou 5. Aproveitamento de quase 67%. O técnico Thiago Carpini, que vem rodando bastante o elenco, tem mais opções, como o atacante Léo Pereira e Eric, que já estrearam e podem ganhar mais minutos. O Vitória também contratou o centroavante Renato Kaiser, mas o jogador ainda não deve estrear neste domingo, pois está em fase final de recuperação de uma lesão na posterior da coxa direita. O ataque tem sido o principal foco de atenção do Vitória, já que nos últimos jogos o time tem criado algumas oportunidades e não conseguiu finalizar bem. Nos últimos 7 jogos, apenas 4 gols. O técnico Thiago Carpini fala em ansiedade para buscar o resultado e que tem trabalhado isso entre os jogadores para que o time volte a vencer e ter uma boa sequência na temporada. Vitória e Flamengo é neste domingo, a partir das 6h30 da noite, e você acompanha tudo ao vivo com a transmissão do Premier. Valeu, Thiago. No domingo também tem Internacional e Cruzeiro. Kelly... Primeira opção do Luiz Araújo é proteger a bola ou é direcionar o corpo através do domínio para a próxima jogada, para a próxima ação dele? Porque ele não tem essa característica. Não, ele tenta dar um passe de letra em profundidade e erra o tempo da bola, é desarmado, sai o contra-ataque. Estou dizendo que o gol é falha do Luiz Araújo? Não, não é isso. Ele só não tem característica para jogar ali. O Flamengo contra o Inter, por exemplo, teve muitas vezes Luiz Araújo e Bruno Henrique ali. São jogadores agudos, são caras de buscar a bola em condução, fazer diagonal em cima da última linha. Eles jogam de frente para o gol, não de frente costas, para o gol. né? O Luiz, ele até consegue, se o adversário estiver espaçado, transitar da direita para dentro com a bola dominada, que é diferente. Ele tá com a bola controlada, ele tá vendo o jogo de frente, como você falou, ele vai cruzar, ele vai finalizar, ele até chuta bem de fora da área, mas não é exatamente esse jogador. Tem um jogador para mim no elenco que eu acho que poderia receber mais oportunidades assim. Não tô no dia a dia do Flamengo, não sei como é que ele tá treinando. Mas o Matheus Gonçalves, de todos esses jogadores, para mim é o que melhor consegue se aproximar dessa característica, até porque jogava de meia na base do Flamengo, jogou assim muito tempo. O próprio Felipe Luiz utilizou ele como 10, quando o Flamengo foi campeão mundial sub-20, né? No jogo do Maracanã, ele acabou atuando assim. Mas é o que mais se aproxima. Não é exatamente esse perfil, mas é o que mais se aproxima. Essa leitura que a Calan falou é perfeita, né? Para mim, eu concordo com ela, para mim não faltou o passe entre linhas. Passe entre linhas entrava. Pulgar deu espaço, Léo Ortiz deu espaço, o Nico deu espaço. Acho que o Nico é um jogador de primeira linha de meio campo, ele não é esse cara mais à frente. Mas então, esse era o meu ponto. Talvez não fosse o caso, sem Gerson e sem Arrascaeta, de mexer no posicionamento do De La Cruz por uma questão circunstancial. De colocar ele mais à frente. Exato. Talvez não fosse uma alternativa para um momento... atípico, né? Você não ter Gerson e nem Arrascaeta é atípico na temporada. Pode ser, mas eu acho que ele não tem essa característica De repente também. ser um 4-1, 4-1 e o De La Cruz jogar mais à frente. Porque assim, se você olha o De La Cruz na seleção uruguaia e no River, ele não fazia exatamente esse papel. Né? No River, ele jogou em várias funções, né? Sim. Saía do lado para dentro, jogava de meia mais próximo dos atacantes, mas num cenário sempre de um jogo de transições mais rápidas, de roubar a bola no campo de ataque e acelerar. Esse jogo mais pausado, o Galhardo sempre aproveitava o De La Cruz na primeira linha, sempre mais próximo do primeiro volante, porque ele também tem essa dificuldade. Não é um papel simples, não. Sim. Você não acha esse jogador em qualquer esquina, não. Mas o Flamengo, com o potencial que ele tem financeiro, né, tá recuperando agora esse potencial de investimento nessa temporada, acho que ele pode ir atrás de mais jogadores assim. Repito, a Arrascaeta, para mim, mesmo com toda a qualidade que ele tem, ele é muito diferenciado, mas eu não consigo olhar para ele e enxergar ele confiável a temporada inteira. Porque ele não tem sido esse jogador nos últimos anos. A Letícia falou dos retornos, né, dos jogadores para essa partida, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Não é comum, nessa temporada a gente tem visto mais, e aí a Seleção Brasileira também tem um impacto, mas não é comum ver o Gerson fora dos jogos, né? É um jogador que também tem uma sequência muito grande, que não é o que acontece com a Arrascaeta, que não é um jogador com quem se pode contar para muitas partidas e já vem sendo assim há algumas temporadas. E aí, naturalmente, isso cria mais desfalques. Mas, ao mesmo tempo, Letícia, acho que ontem o Juninho dá uma resposta importante, né? Porque a gente pode usar, claro que aí é uma escolha por opções do Felipe,
Acho que ele começa meio que barrado o jogo, porque ele vai para o banco de reservas para jogarem 2 atacantes de mesma característica, né, de mais velocidade, de transição. Mas quando ele entra no segundo tempo, como a Calan destacou, ele dá outra característica que ajuda o Flamengo a chegar ao gol, né? Então, talvez ele saia com um pouquinho com mais confiança dessa partida de ontem. Com certeza, Camila. E eu acho que todo mundo acompanhou a partida contra o Internacional, né? Que o Juninho acaba perdendo alguns gols e ele se mostra um pouquinho abalado, né? Na entrevista ali, na saída de campo. E aí, quando ele começa no banco, a gente tinha até a expectativa de que ele começasse como titular, sim. Mas o Felipe mexe e, como você falou, deixa 2 jogadores de características parecidas. Mas quando começa o segundo tempo, que o Felipe também não mexe, ele deixa para mexer só mais ou menos ali com uns 10 minutos... O gol sai 2 minutos depois, né? Porque tem muito esse toque. O Alexandro participa da jogada, acha o Cebolinha, que consegue cruzar, assim... O Cebolinha, para mim, ele é crucial ali na jogada, porque ele se esforça até a última linha do campo para conseguir cruzar. O Bruno Henrique consegue dar aquele escorada de cabeça e o Juninho estava muito bem posicionado. E é um gol que um jogador como o Juninho precisa. Tem claramente a pressão e a gente já falou em outros momentos, uma pressão de um jogador que vem para substituir o Gabigol, que deixou o Flamengo no fim da temporada passada, e na ausência do Pedro. E agora já tem essa sombra do Pedro, porque o Pedro já está treinando com o grupo, o Pedro está prestes a ser relacionado, mas o Juninho, aos poucos, ele vai mostrando que ele pode sim ser útil. E o Felipe Luiz... É o técnico que pediu pelo Juninho. Ele pediu, foi ele que procurou, achou o Juninho e aí casou com o Boto, que também já tinha observado o jogador, e é por isso que o Flamengo faz esse investimento. Então, a gente sempre tenta levantar esse fato de que o Felipe Luiz, ele entende as características do Juninho e aos poucos ele vai conseguindo encaixar. E o Juninho, naturalmente, como qualquer atacante, ele precisa daquela dose de confiança para jogar um pouquinho mais relaxado e as coisas irem fluindo, né, Camila? E nada como um gol na Libertadores para fazer isso, né? E um gol à lá Pedro, né? A gente viu o Pedro fazer algumas vezes o uso desse recurso do peito. Tá com muita Aliás, mesmo. o que o Pedro tem de recurso é brincadeira, né? É brincadeira. Faz muita falta para esse time, né? Acho que também é um ponto a falar sobre esse Flamengo, né? O Flamengo tá nessa temporada, já foi campeão carioca, da Supercopa, claro, está no início ainda do Brasileiro, da Libertadores, ainda sem talvez um dos seus principais jogadores, né, que é o Pedro. Então, essa lacuna ainda vai ser preenchida ao longo de 2025 também. Esse trabalho, a Calan citou, o trabalho de empurrar a última linha para trás, que o Juninho faz também, o Pedro faz isso bem também, até pela preocupação natural que gera por ser um homem de área, né? O zagueiro, ele sempre vai querer cuidar das costas dele, do espaço entre ele e o gol quando o Pedro tá atuando. É diferente, por exemplo, quando você encara atacantes como o Michael, como o Luiz Araújo, que são caras que você sabe que vão receber mais bolas em velocidade, muitas vezes de lado de campo e não necessariamente de frente para o gol, quando a linha defensiva adversária está marcando um pouco mais atrás. Acho que o Pedro, ele pode servir para o Flamengo, ele vai servir para o Flamengo, certamente, se ele voltar bem de lesão, no sentido do Flamengo ser mais letal. Não no jogo de ontem, tá? Mas em vários jogos dessa temporada, o Flamengo foi um time que controlou o adversário, foi bem superior, e venceu por 1-0, 2-1. O próprio final do Carioca, né? O final do Carioca é um bom exemplo. Acho que do que foi jogado era um placar muito mais elástico que a gente poderia esperar. Talvez o jogo contra o Botafogo da Supercopa tenha sido o único jogo que o Flamengo tenha feito a quantidade de gols que realmente se esperava com a produção em campo. Em todos os outros jogos, o Flamengo poderia ter feito mais gols, perdeu oportunidades ou errava ali o último toque, né? Um detalhezinho na hora da finalização. E o Pedro é muito refinado nisso. Pedro recebendo a bola ali na entrada da área dentro. Então, nação, é isso aí. O Mengão segue firme na Libertadores e, claro, vem com moral para o confronto contra o Vitória. E a torcida tá, como gente, confiante demais, né? Isso mesmo. E agora é manter o foco porque a temporada promete. Então já deixa seu comentário, deixa aí o seu placar, quanto que você acha que o Flamengo vai dar em cima do, claro, Vitória. Isso mesmo. E o que você espera desses próximos desafios do Mengão? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada que rola sobre o Flamengo, nação rubro-negra. Lembrando de deixar os créditos das imagens da ESPN Brasil e da Band Esporte Clube. Valeu! Até o próximo vídeo.